Mas a gente não para por aqui, né? A gente continua mergulhando, continua junto nesse desafio. A gente viu esses relatos, entende a importância da educação, da ciência, para essa formação, né, dessa rede de formação. E a universidade, a pesquisa científica, está inserida nesse contexto, não tem como ser diferente. Né? Tem a ciência, tem a informação, tem a base. E nesse sentido, a interação com as universidades é de vital importância. E tá levando o conhecimento científico, a formação científica para dentro dessas escolas é o que faz a engrenagem funcionar. Eu vou convidar para falar um pouquinho dessa interação e da experiência do Programa Antártico Brasileiro, que é um dos mais longevos de pesquisa oceânica, se não o mais longevo aqui no Brasil, para explicar para a gente como que é essa interação, como é a ciência, a comunidade, as escolas, porque a gente tem um exemplo bem bonito dentro do Programa Antártico, que é o Almirante Jacques vai dar o prazer aqui de explicar e contar para a gente um pouquinho sobre isso. O Almirante Jacques é secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Por favor, Almirante. Fique à vontade. Bom dia mais uma vez. Como eu já havia conversado com os senhores e senhoras, né, a Marinha já tinha um histórico, né, de fazer a inclusão do tema oceano nos currículos escolares. Só que era uma iniciativa isolada e realmente isso só está virando realidade hoje com esse trabalho aqui muito bem conduzido pelo Leandro, com apoio da CAPES e do CNPq. E achei muito interessante agora, né, das escolas que foram selecionadas, né, elas cada uma tem uma ligação ainda que difícil de perceber, né, com o oceano. A gente viu uma escola do Rio Grande do Sul, onde a gente tem uma pesquisa oceânica tão pujante lá na FURG, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente viu a questão da preservação e conservação, que é muito tratada em Cananéia. A gente vê Itacoatiara e Barcarena, né? Eu morei em Belém 10 anos, a gente sabe qual é a importância do rio para essas cidades, né? O rio é a rua dessas cidades. Vimos também a questão do turismo, tão latente ali em Pojuca. E a gente, nesse trabalho, né, de conseguir levar o oceano para essas diferentes realidades e com essas distâncias, com esses afastamentos do oceano, nós começamos com diversas mostras, participar de diversas feiras, de diversas exposições. E nós constatamos que era necessário mudar a linguagem que a gente tinha. Nós precisávamos que as nossas exposições fossem cada vez mais interativas, que cada vez mais conseguissem tocar essa juventude que nós vimos aqui. Era necessário que nós permitíssemos uma imersão no oceano daqueles que não tinham contato com o oceano. E aí, mais uma vez, a parceria com o MCTI, né, com o CNPq, foi fundamental pelas chamadas de divulgação, tanto dentro do Programa Antártico como de outros programas de pesquisa que nós temos contato dentro da CIRM. E algumas parcerias também isoladas, como, por exemplo, com o pesquisador Daniel Venturini, um pesquisador da UFRJ, cinegrafista também do NetGeo, que nos brindou com óculos de realidade virtual, onde nós conseguíamos levar, por exemplo, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, que fica a mais de 1.200 quilômetros da costa, para todos esses alunos. Então, nós tínhamos, por exemplo, a participação na Mostratec, aqui na Semana Nacional de Ciência. Ter essa possibilidade de fazer o aluno mergulhar no oceano é alguma coisa que não tem preço. E nesse processo de interatividade, nós resolvemos usar aquela ferramenta que a gente tem de mais precioso dentro da nossa secretaria, que é o Programa Antártico Brasileiro. Como já foi mencionado aqui pela Andréia, né, esse programa tem mais de 42 anos de idade, é um programa muito longevo, constante, e que nos brinda hoje com uma estação antártica que é modelo de sustentabilidade, de utilização de matriz renovável, de qualidade de laboratório, de pesquisa. Nós temos 14 laboratórios internos, mais 3 externos. Apoiamos hoje
com essa participação do MCTI e CNPq, 29 projetos de pesquisa, um recorde histórico que nós temos. E a gente queria trazer isso para dentro da escola. Então, eu morei um período da minha vida nos Estados Unidos e lá minha filha, uma vez na escola, teve uma live com uma estação espacial e ela voltou para casa e falou assim, eu quero ser cientista, eu posso ser cientista? Eu falei, pode, você pode ser o que você quiser. Você só precisa ter acesso a isso e saber que isso é uma possibilidade. Então, nós começamos com essas lives da Estação Antártica com diversas escolas. E nós tínhamos uma preocupação muito grande que isso fosse uma ação isolada. Ou seja, a escola ia lá e pediria essa live, falaria com a Estação Antártica e aquele assunto desaparecesse. E aí a gente resolveu contar com o apoio do meu anjo da guarda, a professora Silvia Dota. A professora Silvia Dota começou a fazer uma capacitação sensacional com os professores para que eles entendessem aquele momento e tirassem o máximo proveito daquela live que ia ser feita pela escola com os alunos, né? Então, a professora tem material didático específico, tem técnicas, tem publicações, diversos livros que são voltados ali para a capacitação do professor, onde ele pode saber o que ele vai tratar naquela temática com o aluno, para que o aluno, no dia que ele tem aquela live, saiba exatamente o que ele vai perguntar, o que ele pode explorar e o que ele vai ver. E o trabalho é tão bem feito que várias vezes os nossos militares do grupo base ficam em saias justas com as perguntas que são feitas. E eu acho que isso tem rendido, essa interatividade, um pouquinho mais de proximidade do aluno com a ciência, com a temática oceânica e principalmente com a mudança climática. E nós, na hora que temos essas lives, as lives não são só com os militares do grupo base, a gente tem dado sempre muita visibilidade ao trabalho da pesquisa que é feito lá, sempre com essa preocupação da equidade, da diversidade, da inclusão, ou seja, dar a oportunidade de mostrar uma mulher fazendo ciência, de mostrar pesquisadores fazendo ciência de diversas regiões do país, para que isso fique configurado com essa possibilidade, essa facilidade de acesso. Bom, eu queria trazer aqui um vídeo, André, eu não sei se eu consigo, só para mostrar realmente como a gente traduz essa live, né, qual o resultado que é feito. Nela a gente vai ver também um processo de troca das cartas, que muitas vezes as escolas escrevem, os alunos escrevem as cartas e o nosso pessoal do grupo base responde as cartas, e várias outras interações. Os alunos preparam material, desenhos, gravuras que são enviados para a estação e durante as lives, aquele trabalho que foi feito durante a semana com os professores está em exposição dentro da nossa estação. Então eu acho que essa sensação de estar em contato, de estar presente na Estação Antártica é sem preço. Por favor, o vídeo. Aí é o momento da live, né, da entrevista com o pessoal, as escolas. Tem um tour virtual, aí é o pessoal respondendo as cartas que as escolas enviaram para a estação. As cartas vão para a nossa médica ali, que faz o retorno. E algumas escolas acabam abusando da criatividade, né? Então, essa escola fez a entrega das cartas por drone, no intervalo, como se o drone tivesse vindo diretamente da Antártica para fazer a entrega para as crianças. A gente tirou o áudio porque a gritaria é insustentável aqui. É isso, eu acho que é um exemplo de como a gente pode, com um pouquinho mais de interatividade, conectividade, trazer a temática de pesquisa oceânica, de mudança climática para dentro da escola
E é lógico, nós nos colocamos aqui à disposição, várias das escolas aqui têm ali um pontozinho da Marinha de apoio próximo, o apoio que vocês estiverem precisando para ampliação e para condução da temática da cultura oceânica, nós estamos também à disposição, seja na Capitania dos Portos de Pernambuco, seja na Capitania dos Portos em Belém, ou na Capitania dos Portos, na Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, lá em Manaus. A gente está à disposição para ampliar qualquer necessidade logística ou de apoio que vocês, professores, estejam precisando para conduzir essa temática. Muito obrigado, um bom dia. Pode, claro. Secretária, isso é o que eu estou construindo agora com o Leandro e com o professor Ronaldo. A gente vai criar um canal exclusivo que priorize as escolas que estejam dentro das escolas azuis. E seria mais um ponto a favor da escola para ela procurar se credenciar. Isso a gente ainda está construindo, eu já conversei com o Leandro, eu acho que é uma excelente solução, seria mais um crédito para quem procura estar dentro do programa. Obrigada, Almirante, para nos mostrar aqui mais uma vertente, né, da CECIRM, do Programa Antártico Brasileiro. Isso que a gente nem comentou aqui, a importância da Antártica para o Brasil, né? Isso é outro dia, outro fórum, outro seminário. Mas muito obrigada aí por apresentar a interação, a escola, os modelos do que está funcionando de sucesso. Agora eu vou convidar a professora Viviane e a estudante Lisandra Araújo. Pode sentar lá. Pode juro que eu vou poder sentar. Sentem lá, por favor. Obrigada, professora Viviane, obrigada, Lisandra. Elas vão contar aqui para a gente um pouquinho, por isso que eu pedi para o Almirante permanecer na mesa. É um modelo de escola azul que trabalha, que já inseriu o Oceano e Antártica na pauta. Então a gente quer ouvir um pouquinho, Viviane, por favor, sobre essa experiência da escola azul dentro da sua instituição. Obrigada. Oi, boa tarde já, podemos falar, a gente não almoçou, né? Mas bom dia, boa tarde. Eu queria fazer um breve histórico. Eu sou professora de uma escola polar desde 2017. Eu fiz um curso de extensão da Universidade Federal do ABC, que o senhor citou. Aí lá, eu quero dizer, inclusive, que eu estou extremamente honrada, porque vários dos professores que eu entrei em contato durante o curso, eu os vi hoje presencialmente. Então, é muito gostoso quando você vê que é palpável, né? É de verdade mesmo. Aí, durante esse percurso que foi inserido dentro da escola, em 2020, eu fui convidada a gente já tinha tantos desafios, né, em 2020, eis que aparece o desafio Oceano na Educação. E aí eu acho que cabe, oficialmente, agradecer Ronaldo, Tati, Keiko, por ter abraçado o que eu já tinha, né? Eu estava tentando não descongelar, né, pelas mudanças climáticas e aumentar o nível do mar, né? E assim, o quão isso foi respeitado. Eu já tinha 3 anos de percurso. Então, para a gente não existe divisão. Afinal de contas, quando a gente recebe uma pesquisadora polar na escola, que deixa muito claro para as crianças, tudo está conectado. Né? Então, aí a gente recebe a doutora Fran, do Gelo na Bagagem, que acho que vocês devem ter conhecido, e ela chega e fala assim para as crianças, num contexto que a minha escola está localizada na zona norte da capital de São Paulo, super perto, né? Vocês sabem de todos aqueles, né, núcleos, Águas Claras, Engordador, e eu levava as crianças, gente, direto para ver os bugios e parecia que não fazia efeito. Até um dia que eu falei, vocês sabiam que esse córregozinho que passa ali do lado da escola tem influência lá no oceano, lá na Antártica? Aí
essa ligação com a universidade, o quanto é importante, né? Enquanto você poder usar, tem um caderninho que é de 1997, se não me engano, da Marinha, que eu baixei um PDF, que tem todas a vida marinha, né? Então, quanto a gente poder fazer, o professor ter, ele não tem isso na sua formação inicial, né? A Antártica, assim. A não ser, eu lembro que eu vi algumas algas que o meu professor, que já é falecido, da Federal de São Carlos, foi à Antártica, pelo ProAntar. Tudo bem, gente, eu já tenho vários anos de formada. E foi o meu único contato com a Antártica durante a universidade. Então, assim, o quanto eu construí junto com os meus alunos. E aí, eu, dentro de um contexto perto de um parque estadual, e os meus alunos chegaram muito mais interessados em sustentabilidade pela Antártica e o oceano do que dentro de um contexto de pertinho, de levá-los para ver o bugio no núcleo do engordador. Então, aí eu acho que a gente acabou conquistando. Então, para nós não há uma diferença, e eu acho assim, a gente aprende que se a gente olhar o globo por baixo, a gente consegue ver a conexão, porque é o oceano, né? Via Antártica. E assim, eu acho que isso eu já deixei bem claro também, e estou construindo com os meus alunos desde pequenininho. Então, para nós é uma grandíssima honra, né, poder tratar essa temática, e o mais legal, a gente poder continuar levar para toda a nossa comunidade e para alguns outros lugares meio desafiadores que a gente teve a oportunidade sobre essa temática. Então, muito obrigada. Ah, quero fazer um pedido. O senhor me cede? Posso me inscrever já? Com certeza. Bom dia, eu me chamo Lisandra. Eu sou aluna de uma escola azul polar oceânica de São Paulo. Eu vou contar um pouquinho da nossa trajetória. Bom, quando eu estava no 6º ano, eu comecei a aprender um pouquinho de Antártica, não só em ciências, mas em diversas matérias, como matemática, até artes. Já no 7º, nós tivemos uma feira de ciência da Escola Azul. E a gente foi responsável, a minha sala foi responsável por apresentar um jogo da Universidade Federal da ABC. E a sala tinha tema da Antártica. Bom, já em 2024, eu e mais 5 alunos ganhamos a bolsa do CNPq. E foi assim que nós criamos o nosso Clube de Cultura Oceânica. Bom, nosso clube teve várias ações, desde experimentos de derretimento polar ao aumento de nível do mar. Palestras sobre aquecimentos globais com os pais nas reuniões. E oficinas de pinguins com rolinhos de papéis higiênicos para as crianças do 1º ano. E segunda-feira, a gente teve uma palestra sobre contaminação da Antártica com a pesquisadora Ana Cecília Barbosa, da Unifesp de Santos. E queria deixar claro que nós levamos um pouquinho da Antártica e do oceano para a Câmara Municipal de São Paulo. Obrigada, gente. Obrigada, Vivi, Almirante Jacques, Lisandra, por mais um exemplo de inserção, de discussão, de rede, de ampliação, de inspiração aí para a cultura oceânica e polar. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigada. E Vivi, quanto ao mapa da Antártica, é uma questão de perspectiva, de você olhar o globo. É uma perspectiva de olhar.